Só queria, pegando um gancho aqui no que a Flávia falou, gente, é muito lindo esse momento do dízimo, da oferta, faz parte do culto de adoração a Deus. Eu falei na sexta-feira, eu era muito pão duro, muito munheca, muito sovina, muquirana, sabe, rabo de rato, aquela coisa assim nojenta. Eu não dava nada para ninguém, o pessoal aqui ouviu. A minha primeira reunião na Igreja Nova Aliança foi um culto que veio um pastor de Ribeirão Preto, convidado para falar, e ele escolheu falar sobre dízimo e oferta. E a Pedrina, sabendo da minha natureza, ela já pensou que nunca mais eu ia voltar na igreja. E, naturalmente falando, não seria viável eu voltar mesmo, né? E, gente, Deus me pegou naquela manhã. Eu me converti, o meu bolso, minha carteira se converteu também. Desde aquela manhã, sabe, de outubro, acho que 22 ou 23 de outubro, numa manhã, que eu me converti numa quinta-feira, dia 21, daí 22, sexta, 24 de outubro, eu nunca mais deixei de ir na igreja e nunca mais deixei de dar o dízimo, nunca mais. Outras áreas na minha vida demoraram para se converter, mas o meu bolso se converteu naquela manhã. E a nossa experiência é tremenda em relação a isso. Não muito tempo atrás, nós aprendemos um princípio muito legal, muito legal. Os pastores da igreja, um grupo de pastores, foram para a África. Eu queria lembrar daquele pastor grandão lá. Agora fugiu o nome do pastor, Ebenezer, pastor Ebenezer. Gana. Foram para Gana, na África. Veio um pastor africano de 2 metros de altura, assim, o cara falava forte, e ele convidou uma galera para ir, o pastor Davi, pastor Samuel Filho, todo mundo foi, pastor Luciano Subirá, um monte de pastor foi para lá, e eles vieram contando uma história muito linda, e aquilo mexeu comigo, mas naqueles dias eu ainda não comecei a praticar. O que eles falaram? Que lá, quando é o momento da oferta, toda a igreja se mobiliza para levar a oferta. Toda a igreja, em todos os cultos, em todos os dias da semana. Aí até na época o Luciano estava junto, pastor Luciano Subirá, ele falou, rapaz, mas se eu der oferta como vocês dão aqui, eu vou quebrar, eu vou à falência. Aí o rapaz explicou, sabe o que é? Que a Bíblia diz que a gente não deve comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Então o que a gente faz? A gente pega a oferta que a gente daria uma vez para o mês inteiro, a gente divide essa oferta nos dias da semana que a gente tem culto. E aí, todas as vezes que tem o momento da oferta, a gente tem o maior privilégio e alegria de ir lá e colocar a nossa oferta. Gente, eu achei lindo isso, sabe? Mas muito besta do jeito que eu era. Eu só achei lindo, não fiz, demorou anos para começar a fazer. E desde então, já faz alguns anos, uns 10 anos, eu tenho feito isso. Aliás, lá na igreja também uma outra coisa que a gente não fazia. Lá na igreja a salvas passa pelos bancos, assim, pelas cadeiras, né? E o pessoal, na hora de recolher oferta, não passava pela cadeira dos pastores. Aí a gente conversou, né, mozão, você lembra? Porque a gente transfere o dízimo via eletrônica e já transferia a oferta junto. A gente dá o dízimo, viu, gente? Prometo, a gente dá o dízimo. Viu? Amém, pastor? Damos os dízimos. Não é? Só que a gente fazia assim, eu recebo transferência na minha conta, a primeira coisa que eu faço é transferir o dízimo para a conta da igreja. E aí, não dava oferta dessa maneira que a gente aprendeu a dar, então o pessoal não passava por ali. E fica um testemunho meio esquisito, né? Pastor nem se movimenta na hora da coisa. E aí agora a gente já faz tempo, já todos os pastores ali, o pessoal que vai recolher oferta, passa por nós lá. E eu e a Pedrina começamos a praticar isso. Quanto a gente vai dar de oferta durante o mês? Tem um valor que a gente já estipula. São quantos domingos que tem? São tantos domingos, 5 domingos, 4 domingos. Então são 10 reuniões ou 8 reuniões. A gente divide, sabe? Pega aquele valor, divide pelo número de cultos, e aí todas as semanas a gente entrega. E aonde a gente vai ministrar? Faço questão de levar o dinheiro. 2 semanas atrás eu fui ministrar na igreja do pastor Tarciano. Aí na hora da oferta, eu estava lá comparecendo diante do Senhor com a minha porção.
Sabe, gente, não é para me gabar, nem por demagogia, é só um testemunho, porque isso é uma delícia. Você comparece diante do Senhor com algo para oferecer. A Flávia falou, não é a quantidade, não é a quantidade. De repente, sua oferta no mês é 10, é 50, pega 50, divide por tantos domingos que você vem na igreja. Pastor, mas eu só vou dar 10, não é o que você pode? A Bíblia diz que a gente deve dar de acordo com o que a gente tem, e não de acordo com o que a gente não tem. Então, se é 50 que você dá durante o mês, divide, são 4 domingos, 12,50 por domingo. E Deus vai se agradar do seu coração, tranquilamente, não é a quantidade, é o seu coração. Amém? Essa parte vocês não precisam pagar, não fazer a parte da palavra, isso é um bônus, tá bom? Agora nós vamos entrar na palavra, mas essa parte é que eu quis falar sobre isso, porque Deus tem realmente... É muito legal, sabe? Dinheiro não pode ser problema para o crente, dinheiro tem que ser uma alegria, nós falamos sobre isso na sexta-feira, e Deus coloca dinheiro nas nossas mãos, que é para a gente abençoar o reino dele, amém? Vamos lá, estamos aqui debaixo da cobertura dos nossos pastores, Davi e Mônica, oraram, nos abençoaram, hoje de manhã ele mandou uma mensagenzinha, um abraço aqui para a igreja, um abraço para os pastores, Diego e Esther, e uma alegria a gente estar aqui, quero dizer de novo. E eu quero falar com você sobre uma vida cristã saudável. Quantos de vocês querem ter uma vida cristã saudável? Amém? Mas a gente tem alguns requisitos da parte do próprio Deus para que a gente usufrua dessa saúde espiritual, dessa saúde da vida cristã. Eu vou usar um texto que está em Tessalonicenses, mas antes eu quero ler para você algumas informações da cidade de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade que hoje fica localizada na região da Grécia. Na época que Paulo escreveu essa carta e que ele visitou essa cidade, que fundou a igreja, tinha mais ou menos 100 mil habitantes. Perguntei hoje de manhã, Arapongas tem mais ou menos 125 mil. Então, Tessalônica era pouca coisa menor do que é Arapongas. Para aquele tempo, você imagina que baita cidade que era, não é? A religião deles era pautada no panteão greco-romano, aqueles gregos lá, Zeus, Prometeu, não sei o que lá mais, não é? Poseidon, aqueles caras lá. Então, eles tinham essa fé nesses deuses, que não são Deus, né? E a cidade era cheia de judeus, tinha muito judeu nessa cidade. Tinha tanto judeu que quando Paulo começou a falar de Jesus, esses judeus se levantaram contra Paulo e deram maior trabalho para Paulo, Timóteo e Silas. O tema principal da carta de Paulo aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus. Você sabia que Jesus vai voltar? Quem sabe que Jesus vai voltar? Vai voltar? Você está esperando que Jesus vai voltar? Você quer que Jesus volte logo? Quer que Jesus volte agora? Já diminuiu os amém. Esse dia estava falando com um amigo meu que é mais velho que eu, né? E aí ele falou, pois é, pastor, eu estou achando que o tempo está passando muito depressa, e não sei o que tem. Ele já tem uns 80 anos, né, moção? E tal. Aí eu respondi a mensagem e falei, rapaz, o nome dele é Pedro também. Eu estou feliz que o tempo está passando depressa. Maranata, vem Jesus. Vem mesmo. Eu estou alegre, não tem problema, que às vezes começa dia 1º, de repente é dia 20, de repente já acabou o mês de novo, aleluia, e já acabou o ano e já mudou o ano. Você percebeu que nós já estamos chegando em outubro, gente? 2024 já está aí, passando a régua. Daqui a pouquinho é 25 e Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Que dia, pastor? O dia que ele quiser. Aí já colocaram data para ele, mas Jesus não é muito dado à agenda, sabe? Já falaram para ele que era para ter voltado em 1914, depois 1948, no ano 2000, e Jesus não olha calendário de gente, tá, gente? Ele tem o calendário dele. Ele não voltou, mas ele vai voltar. Aleluia. Então, quero ler com você 1 Tessalonicenses 15, do 12 ao 22, vai estar projetado aí. Irmãos,
Honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Pequeno parênteses aqui, a pastora Pedrina falou, vale de ossos secos, não é? Então, os indisciplinados da cidade de Arapongas, os desanimados daqui de Arapongas, os fracos, amém, gente? Orem por eles. Continuando, versículo 15. Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Até aqui. Amados, se a gente fosse pegar versículo por versículo, daria umas 3, 4 pregações. É rico esse texto, é muito bom, mas eu peguei apenas 6 pontos daqui, 6 tópicos daqui, para gente conversar nessa noite, para a gente, com a graça do Senhor, ministrar o seu coração, animar a sua vida, que você saia daqui revigorado pelo Espírito Santo, que você saia daqui animado pela palavra de Deus, que você saia daqui desafiado em nome de Jesus. Amém? O pastor Davi tem uma frase que eu gosto de repetir, ele diz que durante o louvor, durante a adoração, nós somos curados, nós podemos ser curados, mas durante a palavra, nós somos desafiados, e essa é a nossa oração, a gente veio orando por isso, que o Espírito Santo desafie cada um de vocês, a viver o que ele escreveu na palavra dele, amém? Vamos lá então, o primeiro ponto, 6 aspectos de uma vida cristã saudável. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é o versículo que está logo no comecinho lá. Honrem seus líderes na obra do Senhor. Você pode ler ali para mim, por favor? Honrem. Amém, gente? Quem são os seus líderes na obra do Senhor? Aqui na igreja, como líder sênior, pastor Diego e pastora Esther. Mas você tem um líder de célula, você tem um supervisor, você tem um líder no ministério, tem alguém que cobre a sua vida, tem alguém que intercede por você, tem alguém que ora por você, tem alguém que jejua por você, tem alguém que se lembra de você todas as semanas. É essa pessoa que o apóstolo Paulo está dizendo que você precisa honrar. É essa pessoa. E honrar que jeito? Primeiro, como diz aqui a origem da palavra, que é do latim, tratar com consideração e crédito. Primeiro, considerando essa pessoa, tendo uma estima por essa pessoa, reverenciando essa pessoa, sabe? Podemos fazer isso como está ali, essa é uma definição de um dicionário secular, mas olha lá, podemos e devemos demonstrar honra de várias formas. Você pode ler lá? Pensamentos, atitudes e palavras. De novo, pensamentos, atitudes e palavras. De que maneira palavras? Você elogiando, eu sei que o Fabiano está brincando aqui, que ele está falando de rasgar a seda, mas você reconhecendo, você valorizando aquilo que a pessoa faz por você, você mandando um bilhetinho para o seu líder, para o seu pastor, para o seu supervisor, para alguém que seja cobertura, ou para o seu professor, ou para o seu pai, ou para a sua mãe, alguém que seja autoridade na sua vida, mandar um bilhetinho, abençoando a vida daquela pessoa, agradecendo pelo que aquela pessoa tem feito para você. Quem pode dizer amém? Isso é uma forma de você honrar com palavras, com atitudes. Você que frequenta uma célula, chega mais cedo na célula, ajude a arrumar. Depois que termina, ajude a guardar as cadeiras, ajude a colocar as coisas no lugar. Se teve confraternização ali, ajude a lavar a louça. Gente, uma coisa que eu não gostava de ter ninguém na minha casa para comer, pelo seguinte, quando a gente ia na casa dos outros, a gente não ia embora antes da Pedrina lavar a louça, limpar a casa, cuidar das crianças. A gente era os últimos a sair, todo mundo ia embora, ficava nós dois lá, porque ela não queria ir embora, ela aprendeu isso com a mãe dela, para ajudar a família que tinha nos recebido. Estou exagerando um pouquinho, mas é verdade. Lavar a louça, ela não abria mão de lavar a louça. E eram os últimos a sair. Quando a coisa era lá em casa,
o pessoal falava, vocês querem ajuda? Ela falava, não, não precisa. Eu falava, como assim, meu Deus do céu? Porque ela fala, não, não precisa, mas depois eu ia ajudar, eu ia ter que lavar a louça, ia ter que colocar as coisas no lugar, a gente ia dormir quase meia-noite, porque aquele bando de gente comeu, usou um monte de prato, foi embora e deixou para nós. Mas a culpa não era deles, era dela, não é? E eu ia dormir bicudo. Aí eu falei, é por isso que eu não gosto de gente de casa, por isso que eu não gosto de receber visita. Mas estou curado, viu, gente? Falei sexta-feira aqui, isso já passou, glória a Deus, amém? Tá? Então, isso já passou, né? Mas, agora eu estou falando de vocês aqui. Não vai embora, não deixa aquele monte de louça. Hoje nós tivemos que fazer isso, não deu nem tempo de falar com eles aqui, de dar uma ajuda, porque a gente tinha um compromisso em Londrina, não é? Um velório, e a gente saiu correndo e a gente chegou lá, por um pouco de tempo que a gente não perde o defunto, sabe? Chegamos lá, já estava com a funerária na porta ali, o pessoal lá já quase tampando. A gente chegou, um rapaz falou, corre, senão vocês não vêem o caixão aberto. Mas corremos lá, ainda deu tempo de abraçar o filho da falecida e orar com ele um pouquinho, abençoar ele e tudo mais. Mas foi assim, em cima da hora. Aí não adiantava nem a gente oferecer ajuda, viu, pastor Esther? Nem adiantava. Ia ser só uma demagogia. Quer ajuda? Ah, o Fabiano ajuda. Não é? Ia ser mais... Você lavou. Glória a Deus pela sua vida, viu? Está vendo? Honrando a pastora dela com atitude. Isso que é legal. E pensamento, como que a gente honra alguém em pensamento? Não é? Por exemplo, você está pensando aí alguma coisa a meu respeito. Se é desonra ou se é desonra, eu não sei o que você está pensando. Às vezes você pensa alguma coisa do seu pastor. Boa ou ruim, ele não sabe o que você está pensando. Mas aqui está dizendo que pensamento é uma das formas de demonstrar honra. E aí a gente vai para a palavra de Deus. Há alguns anos atrás, bem no início do nosso pastorado, Deus despertou esse versículo que eu vou ler aqui, aquele leu, Eclesiastes 10, 20, despertou no meu coração, porque eu sempre, assim, cresci numa casa onde honra não existia, respeito não existia, o que imperava era o medo, a gente cresceu debaixo de medo. Eu não desobedecia a meu pai, não é por outra coisa, era medo, que se desobedecesse, a gente apanhava. Então, não é porque a gente não queria apanhar, não queria sofrer, por isso que não desobedecia. E isso a gente foi levando para o resto da vida, em outras camadas de autoridade. Obedecer a autoridade por causa de medo, não pela honra que a autoridade é digna de receber. Chegando na igreja, não mudou muita coisa, não é? Não mudou muita coisa, eu continuei com aquele medo das autoridades. E do pastor Davi, então, eu ia falar outra coisa, né? Mas eu borrava de medo. Eu tinha muito medo. E às vezes o pastor Davi chegava assim, não é? De manhã. Oi? Tem 3 filhos, gente, né? Na época, os 3 filhos, meio criança, não é? Ele sabe o que é ter 3 filhos. Nós temos um só, não é? E uma igreja, então. E aí o pastor Davi chegava, passava por nós e falava, bom dia. Sabe o que eu pensava? Falava, meu Deus, o que eu fiz? Agora, no dia que ele chegava normal, oi Luiz, tudo bem? Bom dia. Tal. Não é? Mas no dia que ele chegava meio assim, né? Eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Gente, eu ficava mal. Passava aquela manhã que eu não via a hora dele me chamar na sala dele para ele me dar uma bronca, porque eu sabia que ele ia me dar uma bronca, eu estava morrendo de medo, eu estava borrado de medo, porque eu sabia que... Gente, aí um dia, cheguei, falei, Davi, o que eu fiz? Ele falou, por quê? É que você olhou para mim desse jeito? Eu falei, mas o que tem? Falei, eu fiz alguma coisa? Ele falou, não. Por que você está bravo comigo? Luiz, não estou bravo com você. Aí ele falou, o dia que eu estiver bravo com você, você vai saber. E a gente sabe mesmo, né? Ele malha o ferro enquanto está quente, sabe? O negócio aconteceu agora, é agora que o negócio tem que desacontecer. Aí até um dia que o Espírito Santo falou, confessa para ele que você tem medo dele. E durante esse período que eu tinha medo e não tinha honra, gente, no meu coração eu desonrava o pastor Davi, no meu coração eu criticava o pastor Davi, mas ele precisa ser desse jeito? Pois será que ele não entende?
e tal, e criticava, sabe? E ficava, mas era no meu coração. O dia que eu li esse texto aqui, parece que o Espírito Santo estava querendo falar comigo, assim, de uma maneira gritante. E eu li e falei, meu Deus do céu, eu desonro o meu pastor. Olha o que está escrito, gente, nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo no seu leito, na sua cama, no seu quarto, amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Seres alados aqui a gente pode fazer uma aplicação como se fossem demônios. Também aqui o rei pode representar a figura de autoridade. No meu caso, o pastor Davi representava essa figura. E aí quando Deus ministrou meu coração, nem no seu pensamento, nem no seu pensamento. E aí eu comecei a pensar, a lembrar, quantas críticas, quanta desonra, sabe? E se você não honra, você não é honrado. Se você não honra, você não é honrado. E a honra tem que partir aqui de dentro, em qualquer situação. Em qualquer situação. Você precisa honrar a sua cobertura espiritual. Você precisa honrar os seus pais natural. Você precisa honrar a figura de autoridade. Quem recebe isso? Amém? Isso, gente, é espiritual. Isso é bíblico, isso é princípio. Não é outra coisa. Ou você entende isso, ou você vai continuar colhendo problemas. Foi o que a Flávia falou. Tem coisa que ou é obediência ou é desobediência. Ou a gente honra ou a gente desonra. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, eu aprendi desse jeito, o Senhor falando ao meu coração. E eu elogiava o pastor Davi, eu honrava o pastor Davi dando presente. Mas aqui dentro, só Deus sabia o que estava acontecendo. Como você, só Deus sabe o que está acontecendo no seu coração. Só Deus sabe. Mas Ele sabe. E Ele quer libertar você disso. Ele quer trazer você para um novo patamar. Ele quer que você honre os seus líderes, a autoridade sobre a sua vida. Gente, uma das coisas mais lindas que a palavra diz é: honre pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessas, para que você tenha longos dias sobre a face da terra. E para que tudo te vá bem. A mãe da minha esposa morreu com quase 100 anos. Nós entendemos que era uma mulher que ela sabia honrar as autoridades, soube honrar o pai e a mãe dela. Morreu com saúde, ela só não teve mais saúde porque ela fraturou o fêmur, e daí a coisa desandou. Ela tinha 90 e poucos anos, 94 anos, fraturou o fêmur, e daí complicou a vida dela. Mas uma mulher saudável, uma mulher alegre, uma mulher íntegra, e ela ensinou honra para os filhos dela. Tanto que, junto com a Pedrina, eu aprendi a honrar as pessoas mais velhas. Eu não honrava meu pai, gente. Meu pai morreu, eu não era crente, e ele detestava crente, não é? E eu xingava meu pai. Não para ele, que eu não era besta, né? Mas eu xingava meu pai. Sabe? Aqui dentro, eu xingava meu pai. Daqueles nomes mais feios que você puder imaginar. É uma desonra. E eu tive que me arrepender muito disso. Se você tem seu pai vivo, sua mãe viva, aproveite para honrar seus pais. Pastor, mas eles são tão difíceis. Sim, a Bíblia diz que é para honrar, não falou que você precisa concordar, não falou que você precisa aprovar o que faz, não falou que você precisa gostar das atitudes ou do jeito que tratam você. Diz para honrar, servir, elogiar, ter autoestima. Você só está aqui por causa dos seus pais, amém? Se não fosse seus pais, você não estava aqui, não tinha nascido. Então, uma boa razão para você honrar. Amém, gente? Vamos lá. Número 2, segundo ponto. Estejam sempre alegres. Algumas traduções diz, alegrai-vos sempre. Você pode ler lá o número 2, por favor? Isso aqui é fácil, hein? Na hora que acaba o dinheiro e não acaba o mês, é fácil se alegrar? Não é. Na hora que você está dirigindo, o pastor Pedro falou isso semana passada no culto lá, você está dirigindo, daí vem um cara muito legal, fecha você ali. É bom se alegrar nessa hora? Não é? Ou na hora que infelizmente você bate o carro, fica ali aquela situação, você olha para o carro, naquela hora como é que você vai se alegrar? Ou tantas outras coisas, né?
Como é que você se alegra? Eu não sei, mas aqui está dizendo que é para a gente se alegrar sempre. Sempre é sempre. Agora, essa alegria não é uma alegria natural. Porque a alegria natural nem sempre a gente vai ter, gente. Não é verdade? Nem sempre a gente vai ter alegria natural. Mas essa aqui é aquela alegria que ela faz parte, é um dos frutos do Espírito. É Ele que gera essa alegria. E vai falar dessa característica básica que precisa estar em nós. O crente precisa ser uma pessoa alegre. Por quê? Porque tem uma vida eterna proposta para nós. Amém? Quem aqui vai morar no céu? Levanta a mão. Tem gente que não vai. Né? Vou dar a chance de você se arrepender, uma oração bem rápida, entrega a sua vida para Jesus, e eu vou perguntar de novo. Quem aqui vai morar no céu? Levanta a mão. Aê. Eu falei de manhã, gente, quando você vai preparar uma viagem, assim que você vai viajar, não é gostosa aquela expectativa, arrumar a mala, pensar onde você vai, aquela coisa, você sai na estrada, ou você vai para o aeroporto, ou vai para a rodoviária, ou vai pegar carona. É gostosa ou não é aquela expectativa de uma viagem? Mas o que acontece? Aquela viagem acaba, você tem que voltar. Agora, a nossa expectativa para ir morar no céu precisa ser melhor do que essa expectativa de uma viagem de férias. Porque essa lá no céu não acaba, a gente não vai voltar para cá, graças a Deus. Né? Depois que eu estiver lá, não quero saber de voltar para cá, não. Né? Então, essa expectativa, tem uma expectativa, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu, amém, gente? Você tem que orar por isso. Deus, eu vou morar no céu. E se você começa a ler o livro de Apocalipse, você começa meio que a viajar. Fala de rua de ouro, fala de uma cidade que não vai ter iluminação, porque a presença do Senhor vai iluminar toda a cidade. Não vai ter sol, não vai ter nada, a presença de Deus vai ser a luz daquele lugar. É umas coisas meio esquisitas que tem lá no livro de Apocalipse, a gente nem entende direito, mas não tem problema, não precisa entender. O importante é saber que se você continuar fiel ao Senhor, você vai morar no céu, e isso precisa gerar uma alegria, assim, contagiante no seu coração, uma alegria grande. Você sabe, não precisa andar na rua com um sorriso de plástico, daquele sorriso de foto, sorriso de Instagram, sabe sorriso de Instagram? Gente, no Instagram, a porcaria, todo mundo no Instagram está feliz, né? E aí você que não tem tanto Instagram igual eu, quando você olha aqui lá, você fica com uma raiva, não fica? Todo mundo aqui está feliz, eu aqui trabalhando numa segunda-feira, o que esses caras estão fazendo? Gente, aquilo é tudo mentira, a maioria, viu? Não acredita não. As pessoas põem um sorriso de plástico para tirar foto. Tira ali, já amargura tudo de novo. Não estou falando de crente, viu? Se bem que tem crente que faz isso também. Mas a maioria daquelas coisas no Instagram, não acredita não. Mas deixa eu te dar uma dica. Eu ouvi uma pregação de um pastor que ele leu isso numa camiseta, até uma ideia para camiseta, viu, pastor? Uma camiseta, ele estava escrito numa camiseta isso. Se Jesus mora no seu coração, quantos aqui tem Jesus no coração? Levanta a mão. Então, já que Jesus mora no seu coração, conta isso para o seu rosto. Amém? Seu rosto precisa saber que Jesus mora aqui, porque muitas vezes seu rosto não mostra que Jesus está ali. Eu falei antes, hoje de manhã, gente, eu sei, você vai falar que, eu sei que eu sou feio, eu sei que tenho uma cara feia, mas era pior antes de eu me converter, era muito pior. Uma cara carrancuda, caída, sabe, essas rugas aqui, não é de idade não, eu nasci com essa ruga, cresci com essa ruga, com 10 anos, 15 anos, eu sempre fui enrugado, sempre, esse friso aqui sempre tive, porque eu andava com a cara amarrada, eu tinha um negócio, uma cara feia, uma cara brava, sabe, eu era frouxo, né? Nunca briguei com ninguém, mas eu andava com a cara amarrada assim, as pessoas ficavam até preocupadas, não é? Um dia um cara falou acho que para a esposa, depois a esposa falou com a Pedrina, nossa, meu marido falou que seu marido tem uma cara de mal. Falei, ô glória. Eu já era crente, eu gostei de ouvir isso, né? Né? Mas, gente, eu tenho Jesus no meu coração, minha cara precisa contar. Mesmo sendo uma cara feia, pode ser uma cara alegre, amém? Então dá um sorriso aí. Dá um sorriso, exercita. Aí, ó. Então, se Jesus mora no seu coração, conte isso para o seu rosto, deixa seu rosto expressar a presença de Jesus no seu coração, amém? Isso é lindo, amado, alegrai-vos sempre, alegrai-vos,
Paulo diz isso no livro de Filipenses: alegrai-vos sempre, perto está o Senhor, alegre-se. Gente, a alegria precisa ser uma das marcas do povo de Deus, e vocês aqui, vocês são uma igreja alegre, é uma delícia estar aqui, a gente sente isso. Agora, quando você não está aqui, você continua sendo alegre? As pessoas percebem isso em você? Ou você é alegre dentro da igreja e uma coisa feia lá fora? As pessoas do seu trabalho, na segunda-feira, o que elas percebem em você? A alegria do Senhor, que é a sua força? Ou ela percebe em você aquela coisa assim meio... Quando eu era peãozão de obra, servente pedreiro e todas as outras coisas que eu trabalhava com bastante gente, a segunda e a terça-feira era o dia de contar as vantagens, né, daquilo que a gente tinha feito no final de semana. Eu saí em tal lugar, eu fui para tal lugar, eu bebi tantas, eu dancei não sei quem, eu fui não sei o quê, sabe, segunda-feira a gente passava o dia inteiro contando as vantagens, nem sempre era verdade, não é? E aí aquela alegria, aquela coisa, e tinha um rapaz crente, que trabalhava perto da gente. Gente, é óbvio que ele não participava daquelas conversas nossas, mas ele era enfunado, ele ficava amarrado, ele não conseguia nem almoçar perto, nem nada. Eu e você não precisamos ser assim, amém, gente? Não é que você vai concordar com aquela bagunça que as pessoas estão fazendo, mas você não precisa ser assim. Nós podemos ser alegres. A gente ia na casa da mãe da Pedrina, só nós que éramos convertidos, todo mundo lá tacando pau na cachaça, na caipirinha, na cerveja, e nós ali, eles oferecendo. Não, vocês não podem, né? Vocês são crentes. Claro que a gente pode, é que a gente não quer, a gente não precisa, não é? Mas a gente não deixava de participar, gente. Tinha lá uma rodinha de cachaceiro lá bebendo, eu sentava lá, desculpa o termo, mas não é outra coisa, né? Meus cunhados, tudo bêbado já, e sentava, conversava, de boa ali, sabe? Eu não ficava assim, não, eu sou crente, né? Vou ficar na minha. Deixa as pessoas saberem que você é crente, amém? Mas você é um crente feliz, você é um crente que demonstra que o Espírito Santo mora no seu coração, amém, gente? Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Número 3, você pode ler lá, por favor? Pode ler? Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Mas gente, nós não precisamos ajoelhar toda vez que vamos orar, amém, gente? Às vezes você está no seu trabalho, você não pode ajoelhar no lugar que você trabalha. Às vezes você está dirigindo, você não vai ajoelhar dentro do carro, não é? Então, mas você pode orar o tempo todo. Essa oração que Paulo fala aqui é uma atitude mental de oração. Oração na sua mente, uma consciência de estar na presença de Deus o tempo todo, uma comunhão pessoal contínua com o Senhor, sabendo que Ele vê cada pensamento, cada sentimento, cada atitude, cada desejo do seu coração. Ele te acompanha o tempo todo, amém? Então, traga isso para a oração. Pastor Mac, às vezes a gente está tão preocupado que não dá para orar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi uma vez uma pregação e depois eu perguntei se eu podia usar, e eu tenho usado desde então. E esse irmão, ele disse o seguinte: transforme a sua preocupação em oração. Orar, presta atenção nisso, orar e se preocupar dá o mesmo trabalho, a diferença é o resultado. Não é interessante? Vamos repetir? Orar e se preocupar dá o mesmo trabalho, a diferença é o resultado. Amém, gente? Agora, eu e você temos o Espírito Santo, nós temos as promessas, nós temos um monte de coisa. A preocupação em nossa vida, ela não pode ser igual à preocupação de quem não tem Jesus, amado. Não pode ser aquele desespero. A nossa preocupação tem que ser transformada em oração. Transforme a sua preocupação em oração. Amém? O que vai acontecer amanhã? Como vai ser o trabalho? O que vai dar? O que não vai dar? Vou vender, não vou vender? Vou comprar, não vou comprar? Ora a respeito disso. Ora, comece a orar desde já. Transforme essa preocupação em oração. Quem recebe essa palavra? E aí fica fácil, orar sem cessar.
Você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas o maior tempo possível. Ore o tempo todo. Ore em voz alta, ore em voz baixa, ore só aqui no seu espírito, mas ore, ore, você vai ver situações sendo transformadas, e a transformação vai começar por você, você vai deixar de andar preocupado, deixar de andar angustiado, porque é uma coisa tão simples, orar e sem cessar. Quero dizer, não estaria escrito na Bíblia se fosse algo impossível, porque as coisas impossíveis são para quem fazer? Para Deus. O que é possível Ele deixou escrito para nós fazermos. Então, orar sem cessar é algo possível de se fazer, amém? E nós podemos fazer. Gostaria que você recebesse isso em nome de Jesus e começasse uma vida nova de oração, e você vai entender e vai ver quanto Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Aí aquilo que a pastora Pedrina trouxe aqui para nós, não é? Essa ministração dessa visão. Você vai andar por Arapongas, você vai ver situações, e você vai profetizar, você vai orar, de repente você vai até falar com as pessoas. Por quê? Porque você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você é um jovem, um adolescente de oração, e Deus vai usar a sua vida, em nome de Jesus. Quem quer ser usado por Deus aqui? Amém? É isso. Agora, Deus, Ele não usa pessoas que não dependam dEle. Porque não depender de Deus é agir na força do próprio braço. E nós temos um Deus para isso, para nos dar a direção. Quarto ponto, sejam gratos em todas as circunstâncias, ou seja, em tudo dai graças. A igreja de Jesus precisa dessa marca, precisa da gratidão. A gratidão toca o coração de Deus. Jesus sempre orava dando graças, lembra? Na hora de partir o pão, ele dava graças. As orações dos apóstolos sempre envolvia dar graças. A gratidão remove o monstro da murmuração do nosso coração. Quando você não é uma pessoa grata, a tendência é murmurar, é reclamar, é dizer que está ruim, é dizer que não tem jeito, é dizer que o governo é isso, a política é aquilo, a igreja faz não sei o que, a cidade não sei o que, tudo fica ruim, gente. Agora, quando a gente tem atitude de gratidão, quando a gente pratica esse princípio da gratidão, essa marca da gratidão, às vezes as coisas não mudam, mas aqui dentro fica mais leve, aqui dentro fica mais fácil. Amém? Você pode orar na hora da refeição por um churrascão, igual a gente teve o privilégio de hoje. Amém? Mas você também pode orar se caso estiver comendo só um arrozinho com ovo. Glória a Deus. Amém? Eu disse de manhã, é a nossa prática, muitas vezes. É prático, simples, e não tem muita coisa. Às vezes a Pedrinha está correndo e tal. Aí o nosso almoço, o que é? Arroz e ovo, não tem nem feijão, não deu tempo de cozinhar. A gente senta na mesa, arruma, põe lá como é o nome daquele negocinho lá, aquele paninho lá, aquela coisa lá. Põe assim, não é, o prato, arruma ali, às vezes tem uma saladinha, às vezes nem salada não deu tempo de fazer, mas a gente ora agradecendo, como se fosse um banquetão ali, gente. Deus, obrigado por esse alimento. A gente nem fala obrigado por esse arroz e esse ovo. Não, alimento, que vai ser bênção, o seu suprimento. Sabe, gente, atitude de gratidão. E eu não era assim. Eu era daquelas pessoas que reclamava de tudo. Reclamava se estava chovendo. Reclamava se estava sol. Sabe quando fica aquele lusco-fusco, nem chuva nem sol? Reclamava porque era um dia besta, que não estava nem uma coisa nem outra. Reclamava de ter que trabalhar, reclamava quando não tinha serviço, aquela coisa azeda, gente. Aí quando você vem para Jesus, Ele começa a ministrar a sua vida, Ele começa a ensinar você, que não é na nossa força, é na força dEle, é depender dEle, é Ele quem gera, a gente só precisa querer, falar, Deus me ajuda a ter atitude de gratidão, Deus me ajuda a ser uma pessoa que agradece pelas mínimas coisas, sabe? A nossa casa, eu falei sexta-feira, a nossa casa sempre foi uma casa feia, sabe? Não por culpa da Pedrina, por minha culpa. Sempre foi uma casa feia, gente. Mas feia, sabe? A primeira casa que a gente morou lá em Rondônia, que a gente pagou o aluguel,
tinha privada, quem sabe de privada, aquela casinha lá no fundo, né? Então, recém-casado, né? E aí a gente foi morar nessa casa. A casa não tinha forro, a casa não tinha banheiro para tomar banho. Tinha um cubículo lá no coisa assim, ao relento, e aí de chuva e sol, a madeira apodreceu, ela ficou toda arrepiada. Sabe, não sei quem já viu madeira podre, ela fica toda arrepiada. E aí era pequenininho demais, e ela tinha medo de tomar banho sozinho. Então tinha que ir nós dois naquele banheiro. E aí, para um tomar banho, o outro tinha que ficar parado. E para parar, tinha que encostar as costas naquelas coisas. Pregava todos aqueles fiapo preto da madeira nas costas. E aí, ai Jesus, eu fiz os móveis dessa casa. Eu fiz os móveis. Esse que vos fala. Com essas mãos que a terra não vai comer. Sabe, fui na serraria, comprei 4 vigotas, pedi para o cara passar um aparelhamento lá, com aquelas 4 vigotas, fiz uma cama, comprei mata-junta, aquela ripinha, fiz o estrado, compramos um colchão. O colchão era novo ou era usado? Usado. Então. Não, é que no Pará, uns meses antes, quem estava aqui sexta-feira, no Pará, uns meses antes, a gente tinha comprado um ventilador, uma cama e um colchão. Ela fala que é do defunto, gente. Não compramos do defunto, a gente comprou da viúva. Não tinha jeito de comprar do defunto, a gente nem conheceu o defunto. E o cara morreu de malária, em cima desse colchão. E malária naquele calorão lá, o cara transpira feito um bode velho, sabe? Depois que nós fomos ver isso aí, daí até eu fiquei, nossa. Mas aí, lá em Rondônia, quando a gente mudou para Rondônia, isso na década de 1980, daí eu falei, Pedrinho, pode deixar que eu faço. Aí fiz a cama, ficou legal lá e tal. Mas o colchão era usado mesmo? Eu não lembro. Tá bom. Aí eu falei, agora tem que fazer uma mesa com banqueta. Comprei as madeiras, bem planejado, comprei as madeiras, fiz uma mesa, não é? Só desempenado, sabe quem entende aí da madeira? Só passa a desempenadeira, não lixei. Passou a desempenadeira, a Pedrinho ia limpar a mesa assim, a metade do pano ficava enroscada nas ferpas da madeira. Aí, com o que sobrou da mesa, eu fiz uma banqueta grande. Depois fiz uma banqueta um pouco menor. E por fim sobrou uma banqueta, uma coisinha pequena. E eram os nossos móveis. Ah não, fiz uma prateleira também. Eram os nossos móveis. A gente usava 2 cômodos da casa, porque o terceiro não tinha condição de usar. Não tinha nem coragem da gente entrar lá, sabe? Até o dia que entrou um gambá naquela casa. Aí piorou tudo. Aí foi Então a nossa casa sempre foi assim, por causa de mim, gente. Muito pão duro, muito munheca. Depois mudamos de casa, não mudou muita coisa, só mudou a casa, mas os móveis eram coisa feia. Depois viemos para Londrina, depois a gente se converteu, e demorou. A gente morava até numa casinha boa nesse apartamento que a gente mora agora. A Pedrina queria reformar, eu falava, para que reformar? Está tão bonito. E foi ficando. Compramos em 2006. E aí, quando foi em 2018, parece que veio um anjo assim, abriu meu olho e tocou meu coração, e daí a gente fez a reforma que ela tanto queria. Mas com móveis velhos, né? Cada peça da nossa sala falava uma língua, sabe? Uma coisa mais feia. Bonitos os móveis, a Pedrina queria um sofá daquele e assistir televisão deitado, sabe? Compramos essa coisa. Gente, que porcaria. Desculpa o texto, quem gosta, né? Mas a gente não conseguia ficar quieto naquele. Sentava assim, o bicho ia fazendo assim, ó. Oh, miséria, sabe? E dava uma dor nas costas, um negócio, você esticava a perna, meu pai do céu. Até que a gente deu de presente. O presente de grego. Ai. A pessoa gostou, queria. A gente deu um tapete de brinde também, assim, foi. Sabe? E aí, dentro dessa mudança que Deus fez na minha vida, eu comecei a pensar, a gente chamou uma arquiteta para poder fazer um planejamento. Gente, vocês não têm ideia da evolução que é a minha vida. Sair de uma miséria daquela para chamar uma arquiteta para fazer uma decoração de interiores. Você não está entendendo, gente. É uma coisa assim que é sobrenatural.
Daí ela fez o projeto, tudo, aproveitando aqueles móveis que cada um tinha uma origem, sabe? Uma mesa de um ano, como que é aquele negócio comprido? A cristaleira de outro jeito, um balcão, tinha um balcão lá, gente, que tinha uns 2 metros de comprimento. Não sei por que a Pedrina quis comprar um troço daquele tamanho, 2 metros de comprimento o balcão. O que combinava com aquilo? Nada, nem a cristaleira não combinava. E daí a coitada da menina estava lá e põe para cá, e põe para lá, e põe para cá. Um belo dia eu acordei, fui lá na sala orar, estava orando, de repente eu olhei assim, e falei, não vai dar certo não. Liguei para ela, falei, Gabi, faz de conta que não tem nenhum móvel aqui na sala. Nós vamos se livrar de todos esses móveis aqui. Pode colocar do seu gosto, do seu jeito. Gente, só Deus. Eu estava querendo aproveitar, e eram móveis bons, tanto que a gente deu tudo para uma pessoa, está lindo na casa deles. Na nossa não ficava, na casa deles ficou bonito, não é? E a gente deu tudo, mesa com 6 cadeiras, tapete, cristaleira, o balcão, ficou lindo lá na casa deles. E aí quando ela chegou, ela viu a sala limpa, parece que ela respirou, sabe? Aí ela fez o que ela queria, gente, a nossa casa está linda, sabe? Por que eu estou falando isso? Por causa dessa situação, desse coração ingrato, desse coração enganoso, desse coração murmurento, desse coração pão duro, munheca. Eu tinha aprendido a ofertar para o Senhor, mas não tinha aprendido a investir na minha esposa, não tinha aprendido a valorizar o gosto dela, não tinha. E a gente morava numa casa feia, era feia, gente. E desde então, quando a gente fez isso aí, 2018, fez essa reforma, mudou tudo, mudou a cor, fizemos uma suíte. Era o sonho da Pedrina ter uma suíte na nossa casa. Eu falava, para que suíte? Ela falava, é tão confortável, é tão bom. Eu falava, mozão, só dá uma voltinha aqui, vamos ali, fazemos xixi e voltamos. Qual o problema? Sabe? Mas, gente, fizemos a suíte, que delícia, que beleza. Que besta que eu fiquei tanto tempo sem fazer essa bendita suíte. E o nosso apartamento valorizou um monte. Tinha um banheiro, agora tem 2. Não é? E aí a gente entra naquela casa, entra agradecendo. Quase todas as vezes eu entro, eu olho, às vezes eu falo, às vezes eu não falo. Mas aqui dentro tem uma gratidão, gente. Tem uma gratidão por Deus ter mudado o meu coração, tirado aquele coração miserável e dado um coração amoroso, dado um coração tão, sabe, é tão bom. A gratidão muda a circunstância, gente. A gratidão muda uma história. A gratidão muda. Amém, pessoal? Agradeça pelo que você tem, agradeça pelo que Deus te deu. Agradeça se Ele não deu. Não tem problema, Ele vai dar. Na hora certa, Ele vai dar. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu não era crente, eu trabalhava no HU lá em Londrina, e eu tive amizade com um cara que eu achava que ele era meu amigo, depois que eu vi que ele queria era comer meu fígado, sabe? Ele queria era me manipular, usar minha vida, tudo. Mas um dia, ele tinha um carrinho, que de vez em quando eu pegava emprestado o carrinho dele para dar uns rolês. Eu pegava... Gente, que coisa absurda, eu não sabia dirigir direito, eu não tinha carteira de motorista, e nada, acho que o carro dele nem tinha seguro. E eu falava, o nome dele é Luiz também, Luiz, você me empresta seu carro esse final de semana, você vai estar de plantão mesmo? Eu falei, claro, pode pegar. Aí um dia, ele comprou um carro 0. Eu falei, você podia me dar esse seu carrinho, né? Ele falou, Luizão, você é tão pobre, cara, você é tão pobre, que se eu te der esse carro, vai ser uma desgraça na sua vida. Não sei se você vai rir, se você vai chorar, mas pode fazer o que você quiser, pode rir. Gente, eu fiquei com uma vergonha, com uma raiva dele. Tudo bem que eu era pobre, mas depois que eu fui entender, é verdade, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. Quando ele me emprestava o carro, eu usava a gasolina dele, eu não punha gasolina. Eu não tinha dinheiro. Se eu batesse aquele carro, nem se eu vendesse minha alma, eu não pagava. Então ele tinha razão. E Deus é assim com a gente, só que Deus não ofende, né? Deus não vai chegar, Vina. Deus não vai chegar para você e falar, você é tão pobre que eu não vou te dar um carro agora. Ele não vai falar isso para você. Aquele nojento falou para mim. Mas eu entendi a lição, eu aprendi. Sabe, a bênção de Deus tem a hora, tem o tempo e tem o jeito. Sabe, depois que a gente se converteu, nós compramos um carro, aleluia.
um Corcel 2. A Pedrina fala leprento. Ele só tinha uns descascados na lataria. Sabe aquela micose que chama pano branco? Quem já teve, né? Que fica assim branco. Era desse jeito o teto, o forro, tudo dele tinha aquela micose assim, sabe? O carro gostoso, a gente foi para a praia um monte de vezes, minha mãe morava em Santa Catarina, fomos para a praia um monte de vezes, e dando glória a Deus no nosso Corcelzão 2, mas porque foi a hora certa, isso foi em 2002 a gente comprou esse carro, glória a Deus, gente. Então Deus, Ele dá as coisas na hora certa, mas continue agradecendo até a hora chegar, porque vai chegar na hora certa, e daí você vai ter gratidão, você não vai ficar tonto por causa daquela coisa que Ele te deu, sabe, você vai ter gratidão, e a gratidão muda o nosso coração, aleluia. Estou falando bastante agora, hein, pastor? Quinto ponto, não apaguem o Espírito Santo. Você pode repetir isso? Não apaguem o Espírito Santo. Por quê? Por que significa isso? Como que nós podemos ter esse poder? É que apagar o Espírito Santo é não levar a sério aquilo que Jesus falou, que Ele enviaria um outro Consolador, Ele enviaria um outro Conselheiro, e que o Espírito Santo ia nos lembrar de tudo aquilo que a gente tinha aprendido, que o Espírito Santo da verdade iria nos guiar em toda a verdade, e tudo aquilo que a gente precisasse, a gente podia orar ao Espírito Santo. Então, quando eu não levo isso a sério, quando eu dependo de mim mesmo, sem considerar o Espírito Santo, eu começo a apagar o Espírito Santo. E eu anotei uma coisa aqui, quando a gente recebeu essa palavra, não lembro nem quando, mas o pastor ministrando ali, e eu anotei o que ele escreveu. Eu anotei assim, olha, eu apago o Espírito Santo quando eu violo os princípios bíblicos aqui na minha consciência, no meu íntimo. E quando eu não me arrependo, eu vou repetir o processo. Eu violei, não me arrependi, eu vou e violo de novo. Eu violei, ou seja, eu pequei contra o Senhor, não me arrependi, eu vou e peco de novo. E aí, essa repetição faz com que a gente apague o Espírito Santo na nossa vida. Você não vai apagar ele na eternidade, você vai apagar ele na sua vida. Você não vai ter mais a voz dele falando ao seu coração. Você não consegue ouvir, porque ele está extinto ali, na sua consciência, na sua memória, nos seus pensamentos. E é isso que Paulo está falando, não apague, não apague. Sabe por quê, gente? Porque tem pecado que só nós sabemos, ou melhor, a gente pensa que só nós sabemos. Deus sabe, e o inferno sabe. Se eu não confesso esse pecado que está aqui dentro, se eu não procuro ajuda, sabe, esse pecado vai corroer a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ser extinto na minha vida. Aí eu vou ser um crente carnal, eu vou ser um crente natural, eu vou ser um crente que não se aprofunda nas coisas de Deus. Por isso que Paulo admoesta a igreja, não apague o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos lembra, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente não ouve, a gente não vai ser lembrado, a gente não vai ser convencido. Amém, pessoal? É muito sério. Então diga de novo, não apague o Espírito Santo. E o número 6, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Ou seja, fuja de tudo aquilo que é mal e fuja daquilo que aparenta ser mal. Então não é só fugir do mal, mas é fugir daquilo que aparenta ser mal. Vou dar um exemplo que eu dei de manhã, que é muito simples, é muito fácil da gente entender. Algo que aparenta ser mal, é um homem casado dar carona para uma mulher solteira no carro, sozinhos os dois. Isso é uma aparência do mal. Porque as pessoas que vão ver, o que vão pensar? Ah, pastor, pouco me importa o que pense. Não, aqui está dizendo que a gente deve se afastar de toda forma do mal, da aparência do mal. Então nós devemos cuidar com o nosso testemunho. Nós temos esse critério. Nós não atendemos, lá na igreja, nós não atendemos, se alguma mulher vai buscar um conselho, nós não atendemos uma mulher sozinha com porta fechada. Ou a gente abre a porta para a gente atender aquela mulher, ou a gente chama
uma das funcionárias ou alguém para estar com a gente atendendo essa mulher, se a esposa não estiver. E a pastora, a mesma coisa, não vai aconselhar um homem sozinho. Por quê? Para evitar a aparência do mal. Isso é muito sério. Estão entendendo? E tem outras coisas também que em relação ao dinheiro, em relação a tanta coisa, às vezes é só a aparência do mal, mas aqui está dizendo que a gente deve fugir de toda forma do mal, o que aparenta ser mal e aquilo que é mal. Quero ler com você esse texto de Romanos, você pode acompanhar ali. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com aqueles que se alegram, chorem com aqueles que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de ser orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12. Aqui tem uma série, daria para a gente fazer uma outra ministração tremenda sobre isso aqui. Não sejam orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Gente, quantas vezes nós, deliberadamente, por conta de implicância, por conta de falta de paciência, a gente acaba implicando com as outras pessoas, principalmente em casa. A gente acaba dando bronca num filho, dando bronca numa filha, pai e mãe ali, simplesmente por implicância. E aqui está dizendo, no que depender de você, tenha paz com os outros. E às vezes depende da gente, é só ficar calado. Ah, pastor, mas é difícil ficar calado. Ué, para que tem o Espírito Santo? Para nos dar o domínio próprio, amém? É por isso que ele precisa estar aceso em nossas vidas. Tem um livro que a gente leu, que a gente ministrou uma vez para casais, é um livro muito legal. O que mais me irrita no meu casamento é o título do livro, acho que é esse, né? E aí o autor, ele está contando uma história deles. É um conselheiro cristão, um casal de conselheiros cristãos, bem já idosos, acho que deve estar na faixa dos 80 anos, se ainda estiverem vivos. E aí a mulher dele tem uma mania muito legal, abençoadora. A mulher abre a gaveta e não fecha, ela abre porta de armário e não fecha. Porta de guarda-roupa, ela não fecha. Ele viveu brigando com essa mulher a vida inteira. E sabe o que aconteceu? Nada. Ela não fechava. Até um dia que um dos netos, começaram a ter neto, tudo, e um dos netos tropeçou na gaveta aberta, machucou, cortou, daí ele pensou, agora ela vai começar a tomar cuidado e vai fechar. Sabe o que aconteceu? Nada. E aí ele foi até que o Senhor falou com ele, se possível, no que depender de você, tenha paz. Ele parou de falar com ela. Aí ele viu uma janela aberta, uma porta aberta, uma gaveta aberta, e ele fechava. Gerou paz na vida dele. Gente, é difícil isso? O que é mais fácil? Você ficar brigando com um ser que não muda, ou você ir lá e fecha? Não é? Qual o problema? Mas às vezes a mulher quer que o marido ponha a toalha no determinado lugar, e o marido não põe. Às vezes o homem quer que a mulher não suje o carro, mas a mulher suja. O que resolve brigar, gente? Fala para mim, o que resolve brigar? Pode ser sincero. O que resolve você falar com a sua mulher? O que resolve falar com seu marido? Seu marido que chega, deixa o tênis ali, uma meia aqui, a outra ali, na hora de tomar banho, é cueca para lá. O que resolve você falar? Não é? Ou então, falar com os filhos, leva a roupa para o cesto de roupa suja. Gente, quem passa por essas coisas que eu estou falando aqui, levanta a mão. Confessa os vossos pecados para serem perdoados. Não é? Lá em casa é assim. Lá em casa é assim, tem coisa que eu não mudo e tem coisa que a Pedrina não muda. E, aleluia, a gente tem aprendido a ficar calado. Gente, quer ter paz? Quer ter paz no casamento? Quer ter paz no relacionamento? Cala a boca.
Ora, fala com Deus, você já falou com ela, com ele a vida inteira, não resolveu? Fala para Deus. E descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã, não tem o que fazer. Tem coisa que só Jesus na causa, agora tem coisa que nem ele quer estar na causa. Você casou, se vira. Aleluia. Amém. Vamos lá, gente. Uma igreja saudável é formada por famílias saudáveis, não é? Formado por pessoas, indivíduos, e nós temos que ser pessoas saudáveis, termos uma vida cristã saudável. Agora, esses pontos aí, enquanto eu estava orando, me levaram a pensar, a minha vida com Deus, eu quero que você pense isso na sua também. A minha vida com Deus é uma vida inclusiva ou é uma vida exclusiva? Ou seja, o Evangelho, aquilo que mudou minha vida, é capaz de inserir, de acrescentar alguma coisa no interior de outra pessoa? Ou o que eu tenho recebido de Deus é meu, é particular, é privado, é de uso individual? A transformação de Deus na minha vida, a transformação de Deus na sua vida, o que o Senhor tem feito na sua vida é só para você? Aí você está tendo um evangelho exclusivista, um evangelho egoísta. Agora, se é um evangelho inclusivo, você vai ter prazer de compartilhar, de fazer com que aquilo que você recebeu entre no coração de outras pessoas, entre na vida de outras pessoas, entre em outras famílias. Vocês tiveram agora recentemente o Boas Novas, alcançando cidade, quantas? 102 casas, aonde esse evangelho inclusivo, esse evangelho compartilhado, foi lá para ministrar salvação. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, aleluia. Nós temos que entender isso, a nossa vida com Jesus, ela é inclusiva, tem que trazer outras pessoas conosco. Algum tempo atrás, quer dizer, eu voltei a recapitular os meus devocionais, e eu descobri aqui, eu vi, dia 26 de janeiro de 2023, fazendo um devocional, Deus me confrontou com duas frases, que eu quero, acho que já vai projetar ali, você já vai ver, que tem tudo a ver com isso aqui, uma vida exclusiva em Deus, só eu. E o primeiro texto eu tirei daquele devocional Pão Diário, o segundo de um autor do livro Coração Selvagem. Esse primeiro texto diz assim: Pai, me perdoe por querer que o Senhor resolva os problemas do mundo ao meu redor, sem confrontar o meu pecado. Isso é um evangelho exclusivista. Deus resolveu o problema ao meu redor. Problema do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu trabalho, mas não confronta o meu pecado. E não é isso que o Senhor tem para nós. E o autor aqui está confessando, pedindo perdão. Esse John Eldredge, a mesma coisa, ele diz o seguinte: estamos orando para que Deus torne a nossa vida mais fácil, ao invés de buscá-lo para saber o que Ele quer tratar em nossa vida. Você já parou para pensar? Você já parou para perguntar a Deus, o que o Senhor quer tratar na minha vida? É muito mais fácil, às vezes, a gente perguntar: Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por quê? É ou não é, gente? É a nossa pergunta mais. Agora, ao invés de perguntar por quê, fala com Deus: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu ainda não aprendi, Senhor? O que o Senhor quer gerar no meu coração? O que o Senhor quer transformar no meu caráter? De que maneira o Senhor quer abençoar a minha família, usando a minha vida? Falei de manhã, de repente Deus quer usar o lugar que você trabalha. Aquele emprego que você está falando: Deus, me tira desse emprego. Deus, esse patrão é muito chato, ele é muito injusto, ele não me dá aumento. Se eu atraso 2 horas, ele já quer descontar. Deus, só 2 horas ele já quer descontar, já tira a cesta básica e tal. E você está reclamando do seu patrão, e Deus está falando: é com Ele que eu quero te abençoar, é com Ele que eu quero aperfeiçoar o seu caráter, é com Ele que eu quero trabalhar a sua vida. A galera de adolescentes aí muitas vezes reclama da casa que mora.
E eu posso falar com propriedade, porque eu já fui adolescente, pode não parecer, mas eu já fui adolescente. Eu já tive espinha, já tive cabelo. Muito cabelo, gente. Meu cabelo chegava no ombro, naquela época podia usar cabelo no ombro, assim, tudo. É verdade, você pode não acreditar. Tenho foto dessa época. E eu odiava a minha casa, eu não gostava de voltar na minha casa. Meu pai, um alcoólatra, minha mãe, uma mandona, um sargentão brava. Sabe, eu não gostava da minha casa. A minha casa era sinônimo de não pode, não tem jeito, não vai. Tudo era assim. Então, e às vezes, dentro da igreja, a gente tem adolescentes sofrendo disso. Não gosta da casa dos pais, acha que o pai é ruim, acha que o pai é isso. Gostaria tanto de ter o fulano como pai. Eu ouvi isso do meu filho. Ele falou: pai, um dia a gente sentou ali para fazer uma mesa de dois ali, conversar. Eu falei: você pode falar o que você quiser. Nossa, eu ouvi cada coisa. Ele falou: pai, você é chato. Eu não queria ter você como pai. Eu já desejei que você morresse algumas vezes. Eu queria ser filho de fulano de tal. A minha casa é chata. Os meus amigos te acham chato. E tal, e tal, e tal, e tal. Gente, que ruim ouvir isso. O duro é que depois eu fui saber que eu era chato mesmo. Muito chato. E até hoje eu tenho que cuidar, eu tenho que lutar, porque se escapa um pouquinho, se eu esqueço do Espírito Santo um pouco, volta eu para a minha chatice, e estou já chaturando a vida das pessoas. Mas o adolescente passa por essa fase. Eu quero dizer, adolescente, Deus está usando essa casa. Você não vai para outra casa, meu. É a que você tem, é o que tem para hoje, é o que tem para amanhã, é o que tem até o dia que você casar. Não tem outra, Deus te colocou ali. Você sabe, se seu pai é legal para você, se ele não é o pai que Deus permitiu que você tivesse. E um dia você vai agradecer por esse pai, por essa mãe, por todo o investimento que eles fizeram. Em nome de Jesus. Então, Deus usa das situações contrárias para tratar a nossa vida. E aí é onde deve entrar, gente, deve entrar a nossa gratidão. A nossa gratidão. E eu taquei o dedo aqui no Enter, mudou tudo, meu Deus. Vamos lá. Gente, se eu passar um pouquinho do horário, pastor, 5 minutinhos só do horário, ou já passei? Não? Meu Deus do céu. Vamos dar um pulinho aí, tá bom, irmã Às vezes nós levamos a nossa vida tão centrada em nós mesmos, né, num evangelho tão egoísta, tão exclusivista, um evangelho onde não cabe outras pessoas, não vai dar trabalho. Por exemplo, hoje, a gente tinha sido convidado para passar a tarde aqui na casa dos pastores, dar uma relaxada depois, não precisar correr tanto, mas nós fomos lá para Londrina. Essa pessoa que faleceu, a gente nem tinha tanto relacionamento, era vizinha nossa, cristã. Até falei, não dava lá muito bom testemunho, não é? Algumas coisas meio difíceis assim. Mas era a nossa vizinha, a gente conversou algumas vezes, o filho dela, a gente queria ir lá, sabe, prestar uma solidariedade para ele, a gente entendeu que era necessário. Nós acabamos de almoçar, saímos correndo, chegamos lá, a senhora, daquele jeito, na hora que descemos do carro, um cara estava saindo lá de dentro, falou: corre, senão você não pega o caixão aberto. E aí chegamos assim, já estava ali naqueles últimos momentos, deu tempo só de abraçar o filho dela, um cara grandão, e abençoar ele, ter um tempinho ali, e ainda ajudei a carregar o caixão. Tinha tão pouca gente no velório, gente, tão pouca gente. A gente veio quase chorando embora. Uma vida precisa ser bem vivida, e um cristão precisa viver bem a sua vida, porque no dia que você morrer, aquilo ali vai mostrar o testemunho que você deu, o estilo de vida, o estilo do evangelho que você viveu. Ali vai demonstrar se a sua vida cristã foi uma vida para fora, para abençoar as pessoas, ou se foi algo ali só para você. Gente, não tinha quase ninguém. Precisou de uma mulher ajudar a carregar, porque são 6 pessoas, e a mulher era pesada, sabe? Pesada a mulher, até o filho dela falou: ô louco, que peso, né? Ele
pegou na frente ali e ele ainda falou: que é isso, está pesada. Mas ela estava bem inchadona. Precisou de uma mulher ajudar a carregar, não tinha 6 homens. Que triste, que triste. O nosso condomínio mandou uma coroa, foi a única que tinha, a única coroa de flores. Gente, é por isso que é importante esses textos aqui que a gente está falando com você. Nós precisamos avaliar nossa vida. Nós precisamos saber o quanto o nosso evangelho está impactando, está inserindo algo dentro das outras pessoas. Quanto? O quanto? Isso faz toda a diferença. Porque quando eu não consigo pensar assim, quando eu não consigo olhar para fora, a minha realidade ela passa a ser o seguinte: eu quero ir para o céu, mas eu não quero a cruz. Eu quero a ousadia, mas eu não quero renunciar ao comodismo, à covardia. Eu quero falar do evangelho, mas eu não dou testemunho do evangelho. Eu não dou testemunho. Eu quero entrar na terra prometida, mas eu não quero passar pelo deserto. E isso muitas vezes leva a gente para um lugar de vitimismo. A gente se torna vítima. Vítima da criação que a gente teve, vítima da situação financeira difícil, vítima da sociedade, não tive oportunidade e tanta coisa. E aí Deus colocou no meu coração, enquanto eu preparava isso aqui, no dia que eu fiz esse devocional, em janeiro do ano passado, Deus colocou no meu coração: vítima não luta, porque é vítima. Uma vítima nunca vai lutar para ter uma vida diferente, porque ela é vítima. E Deus não tem compromisso com vítima. Deus tem compromisso com os filhos dele, amém? Jesus morreu naquela cruz, não foi para formar um exército de vítimas, de pessoas cheias de mimimi, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não dou certo para fazer nada na vida. Não foi para isso. Jesus Cristo morreu naquela cruz para gerar filhos e filhas para Deus. E esses filhos e filhas vão viver aqui na terra, juntos como os irmãos numa igreja, até o dia que o Senhor voltar, ou até o dia que Ele nos chamar. Filhos, vítimas não entram no céu. A nossa identidade não é vítima, a nossa identidade é filhos. Filhos. Filhos têm a seguinte atitude, Atos 4:29. A igreja perseguida, Tiago tinha acabado de ser morto, Pedro saiu da prisão, e ele chega, a igreja está reunida ali, orando, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, de quem? Dos judeus, do Império Romano, e concede aos teus servos coragem. Filho ora por coragem, vítima ora para ser livre dos problemas. Filho ora por coragem. Deus dá-nos coragem. Dá-nos coragem para alcançar Arapongas. Dá-nos coragem para falar da palavra para o meu patrão, para o meu pai, para a minha sogra, para o meu... Sabe? Dá-nos coragem. Dá-nos coragem para calar minha boca na hora que eu tiver com vontade de implicar na minha casa. Dá coragem. Filho ora por coragem. Paulo era um filho, e ele disse aqui em Atos 20:24, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é o ministério? Testemunhar do evangelho da graça de Deus. E isso custou a vida dele, custou a vida dele. Eles só oraram por coragem para pregar o evangelho, eles só queriam coragem, eles não queriam mais nada. Filho ora por coragem, vítimas ora para ser livre das tribulações e dos problemas. E tribulação na nossa vida é uma promessa de Jesus. João 16:3, no mundo vocês terão aflição, tribulação, problema. Então, amado, Ele não mentiu para nós. Ele não mentiu para nós. Antes da gente orar, quero que você comece, se você puder fechar seus olhos, como é um culto da família, se você puder estar com a sua esposa, não é? Com o seu marido. Comece a pensar, você é vítima ou você é filho?
Qual tem sido sua atitude? O Evangelho, o seu Evangelho é um Evangelho que inclui as pessoas? Ou o seu Evangelho é um Evangelho que é exclusivo para você? Aonde você trabalha, aonde você vai, ninguém nunca ouviu um cântico de louvor nos seus lábios. Ninguém nunca nem soube que você é um crente. Ou as pessoas às vezes nem percebem que você é crente. Que tipo de evangelho que você vive? Nós precisamos viver um evangelho diferenciado. Estava comentando com a pastora Pedrina, lembrando, em Cambé, tem o campus, Igreja Nova Aliança, Campus Cambé. E ali é pastoreado pelo pastor Oswaldo e pela pastora Márcia. Pastor Oswaldo Campos tem uma história em Londrina de igreja. Ele, a família dele, ele tinha uma irmã chamada Ruth. O dia que essa mulher morreu, nós fomos no velório dela, ali no Parque das Alamandas. Gente, não cabia carro dentro do pátio do Alamandas, e lá é grande. Não cabia carro, não coube. As pessoas ficaram para fora na hora da palavra que foi ministrada. De tanta gente, eu perguntei para o pastor Oswaldo, mas como assim? Ela era uma pessoa que exalava o Evangelho. Aonde ela ia, ela ministrava com a vida dela, sem contar na igreja que ela frequentava, ela dava aula na escola dominical. Ela formou muita gente, muitos pastores hoje passaram pelas salas de aula onde a Ruth dava aula. Mas colegas de trabalho, colegas de vizinhança, mas lotada, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. Eu estava falando com a Pedrina, se fosse um pastor muito famoso, ou a esposa de um pastor, mas era uma pessoa, entre aspas, comum. Mas é que o evangelho dela era um evangelho inclusivo. Ela não era egoísta, e ela testemunhava do amor de Deus na vida dela. Nós precisamos seguir esses modelos. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Ah, Senhor Deus, Senhor, de todo o meu coração, eu espero ter sido fiel à expectativa do Senhor, de trazer essa palavra de alerta, de admoestação. Senhor, essa palavra para levantar o ânimo dos meus irmãos, de repente para corrigir a rota da vida de alguns. Senhor, a começar por mim, pela minha casa, que nós possamos viver, Senhor, essa realidade de honrar as nossas autoridades, de termos gratidão, de orar sem cessar, Senhor, de fugir da aparência do mal, de não apagar o Espírito Santo. Deus, que seja uma realidade na igreja do Senhor. Senhor, aviva a tua obra cada dia mais nessa casa, Senhor, no coração desses amados, essas 108 casas onde foram ministradas a sua palavra. Aviva a tua obra, Senhor. Senhor, queima o coração daquelas pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, e essas pessoas que levaram essa palavra, que possam se lembrar disso que está sendo ministrado nessa noite. Uma vida cristã saudável, família saudável, uma vida individual saudável, com o coração ligado ao teu, com o coração voltado para a tua palavra, com o coração despertado para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem. Ah, Deus, faz isso no coração de cada homem, de cada mulher, independente da idade. Que haja aqui um espírito de quebrantamento nesta noite, um espírito de arrependimento, um espírito de confissão, um espírito de humildade, Senhor, para reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Venha sobre o teu povo, Senhor, venha sobre o teu povo, em nome de Jesus. Finalizar esse tempo entregando a nossa vida, o nosso coração ao altar do Senhor. Fecha os teus olhos.
reflita sobre essa palavra que você recebeu para sua casa, para sua vida, para sua família. Aleluia. Eu não sou mais meu. Que vem a porção da tua palavra para os nossos corações. É o Senhor que nos dá o privilégio, Senhor, de refletir, de raciocinar sobre as mudanças, sobre aquilo que nós precisamos fazer com o intuito de nos posicionar a uma vida saudável, Senhor, a uma vida que te glorifique, a uma vida que exalte o teu nome. E é por isso que nós nos submetemos, Senhor, a essa palavra essa noite, mesmo que algumas delas até sejam difíceis, Senhor, mesmo que algumas dessas palavras até mesmo sejam duras para a nossa vida e naturalmente não queiramos aceitá-las. Pai, hoje nós, como igreja, como família, como indivíduos, Pai, nos submetemos a essa palavra e nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, graça para viver nesse tempo, nessa estação das nossas vidas, de modo sábio, entendendo a oportunidade que temos de corresponder ao chamado do Senhor para a nossa vida. Obrigado porque nesta noite a Tua palavra veio de encontro aos nossos corações, muito mais do que apenas nos satisfazer, Pai. A Tua palavra nos preencheu essa noite, a Tua palavra nos curou, nos restaurou e nós queremos corresponder a ela para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado por cada família representada, por cada indivíduo que hoje abre o seu coração e junto comigo se submete à Tua voz. Pai, nós somos gratos a Ti, por isso Te adoramos com tudo que temos e com tudo que somos, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor essa noite, agradeça a Ele, agradeça ao Senhor pelo privilégio de receber a Sua palavra em seu coração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, igreja. Eu quero reforçar para você que na semana que vem é o aniversário da igreja e nós queremos celebrar os nossos 5 anos com você. Vamos fazer um momento todo especial para que o Senhor seja glorificado, né? Esses 5 anos é para a honra e glória do Senhor, amém? Eu quero chamar a pastora Esther aqui e ela vai honrar o pastor Luiz, a pastora Pedrina. Eles estiveram conosco desde sexta-feira, né? E foi uma bênção no meu momento dos casados, hoje de manhã a palavra e agora à noite. E nós queremos que vocês venham aqui, pastores, nós queremos honrá-los. A pastora vai dar um abraço. Igreja, vamos estender
abençoá-los e também abençoar o pastor Davi, que sempre manda a melhor semente para nós, né? Nós temos o privilégio de receber essa palavra. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Luiz e da pastora Pedrina. Pai, eles são tão graciosos e têm ouvido o Senhor nesse tempo. Obrigado porque trouxeram uma palavra sobre a tua igreja esse final de semana. Nós casais recebemos na sexta-feira, mas hoje toda a sua igreja recebeu. E nós queremos declarar, Pai, que a mesma semente que eles plantaram aqui retorne sobre o coração, sobre a vida, sobre o ministério dos teus filhos, que eles possam colher na proporção do que a tua palavra diz, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Que as promessas do Senhor continuem a se concretizar sobre a vida deles, sobre a família e o ministério. Abençoamos também a nossa amada igreja aí na Londrina, Pai. Os nossos pastores Davi e Mônica de Souza, Pai. Declaramos que o Senhor está sobre eles, sobre aquela igreja, Pai. E eles têm nos abençoado tanto. Por isso somos gratos ao Senhor e honramos a vida deles. Honramos a vida do pastor Luiz e da pastora Pedrina, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia, querido. Vai na bênção, vai na paz. Dá um abraço em quem está perto de você aí. Deseja uma boa semana em nome de Jesus.